Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 103. Estamos aqui na noite de hoje acompanhados do nosso querido Ricardo Malta, que está de volta aqui ao Polêmica Espírita depois de algumas semanas. Vocês que estão dando aí falta do Paulo Neto está num compromisso familiar, mas ele falou que pode ser que ele ainda esteja conosco na noite de hoje, mas deve chegar um pouquinho atrasado, e isso se ele conseguir, né? Vamos torcer aí para que ele consiga e acompanhe conosco o estudo do Ricardo Malta, que vai ser muito interessante, intitulado A Interpretação Deficiente do Novo Testamento no Meio Espírita. Então, vamos dar aqui o nosso boa noite ao Ricardo Malta. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Arthur. Boa noite ao pessoal que nos assiste. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Eu sempre falo da admiração que eu tenho tanto pelo Arthur quanto pelo Paulo. Espero que, inclusive, o Paulo consiga chegar. São dois personagens que eu admiro muito. E, como eu falei até na outra live, o Arthur eu conheço já, assim, à distância, desde a época do Orkut. Sempre admirando o trabalho dele. O Paulo sempre publicando textos interessantíssimos, enfim. Sim. Então, sou um admirador do trabalho de vocês, é uma satisfação estar aqui para falar com esse público de vocês, um público também tão seleto, sobre essa temática que nos é também muito cara. Sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui já os nossos espectadores, né, nossos internautas da noite de hoje, né, que estão aos poucos aí se achegando. E realmente, né, Ricardo, nós nos conhecemos há um bom tempo. Ricardo, que já foi articulista, inclusive, da revista O Reformador, enfim, tem várias contribuições, vai falar do canal dele quando ele quiser, né, para que vocês possam acompanhar os estudos dele, são super interessantes, né, e vai trazer esse tema bem ao gosto aí do Polêmica Espírita, que é a interpretação deficiente do Novo Testamento no meio espírita. Então, Ricardo, o que você poderia nos falar inicialmente sobre essa questão? Pronto, maravilha. Dessa questão da revista Reformador, vai ter um texto meu que será publicado agora em dezembro, foi aprovado, vai ser publicado agora em dezembro. Diferente... Sabe que eu nem lembro mais do que é? Que eu mandei para eles quase lá para junho, mas eu mandei uma coisa sobre... tem um tempinho, eu não me lembro agora o texto, não, mas em dezembro vai ser publicado na revista Reformador. Pessoal, é o seguinte, o Arthur, ele me procurou para fazer esse novo encontro, e eu pensei num tema que é algo que tem a ver com o canal, que é a questão de polêmica espírita, e que vem despertando já há muito tempo meu interesse. Veja, essa questão da interpretação do Novo Testamento. O que é que eu observo dentro do movimento espírita? Daqui a pouco eu vou colocar aqui, se eu conseguir, alguns slides para que possamos apresentar alguns pequenos pontos. Nada demais. Lendo diversas obras que, na verdade, são comentários do Novo Testamento, eu observo que cada autor, seja ele encarnado ou desencarnado, ao analisar as mesmas passagens, eles dão interpretações completamente distintas. E aí existe uma falsa ideia do pessoal que diz assim: interpretação, cada um tem a sua. Isso não existe, a coisa não funciona dessa forma. Por quê? Veja só, o Novo Testamento ele tem 27 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Só o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Paulo escreve 13 cartas. É o maior escritor do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Não é nem Jesus, não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Paulo. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. E o que é que ele faz? Ele escreve cartas. E é evidente que quando alguém escreve uma carta, essa pessoa espera que o destinatário compreenda aquilo que eu escrevi. É um meio de comunicação da época. Então, o Arthur mandou para mim uma mensagem: Ricardo, nós teremos um encontro às 20 horas, num canal Polêmica Espírita, tal dia.
e me passou as coordenadas. Eu não posso pegar esse texto do Arthur no WhatsApp, que seria, digamos, entre aspas, a carta da época, e começar a imaginar o que será que Arthur quis dizer com 20 horas. Eu acho que 20 horas, esse 2 com esse 0 aqui, ele tem alguma simbologia. E o que significa polêmica espírita? Mas tem outra coisa, Paulo Neto, esse neto significa o quê? E aí o cara começa a criar uma série de teorias esdrúxulas na cabeça dele. Quando, na verdade, Arthur só quis me dizer uma coisa. Ricardo, o horário é esse, o dia é esse, o assunto é esse. É só isso que você quis dizer. Então, o que acontece? Já no cristianismo primitivo, nós temos duas escolas interpretativas da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que é a chamada escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela era uma escola que, na verdade, está viva até os dias de hoje, que trabalha muito com a questão da alegoria. Então, para os defensores dessa escola, como o próprio Orígenes, existe um sentido mais profundo por trás dos textos. Existem camadas abaixo dos textos, que só as pessoas mais iluminadas, as pessoas mais espirituais vão conseguir enxergar aquelas camadas ali. Então é uma coisa muito intuitiva nessa escola de Alexandria. É diferente, por exemplo, da escola de Antioquia, que é uma escola já mais histórico-gramatical. Geralmente os protestantes acabam se filiando mais a essa corrente, ao protestantismo mais tradicional, enfim. E eu percebo que no meio espírita, não digo o espiritismo, eu digo os espíritas. Porque Kardec, quando você vai ler a obra de Kardec, quando ele vai tratar da questão do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma análise equilibrada, racional, utiliza o bom senso, ele faz uma boa exegese. Mas no movimento espírita existe uma coisa muito de querer encontrar alegorias nos textos que não existem. Então, por exemplo, eu já vi pregações assim, palestras. Jesus tem um texto no Novo Testamento que fala do anjo que tira a pedra do túmulo de Jesus. Você lê esse texto, está dizendo o que o texto? O texto está dizendo que uma pedra foi retirada do caminho ali, só isso. Mas aí o pessoal começa, o que é essa pedra? Ah, é as pedras que atrapalham a sua vida. É a pedra do medo que atrapalha o seu crescimento. É a pedra que impede o seu crescimento espiritual. É a pedra que impede que você tenha uma vida em abundância. Não tem nada disso no texto. O texto só está tratando de uma pedra que foi arrastada do túmulo de Jesus. Só isso o texto está falando. É claro que, Ricardo, mas não há alegorias no Novo Testamento? Claro que existem. Só que, veja, é fácil de identificar algo quando é uma alegoria. Quando você está lendo uma parábola, você sabe o que é uma parábola. Mas, por exemplo, o livro de Atos é uma narrativa histórica. Paulo fez a primeira viagem, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. Está falando de fatos que ocorreram, de acordo com a narrativa. Não tem nada de alegoria nisso daqui. Mas o pessoal gosta de criar essas teorias dentro do movimento espírita. Então, eu vou tratar aqui com vocês, por exemplo, eu peço perdão, não pensem que eu estou aqui para ofender grandes personagens do movimento espírita. Quem sou eu? Eu vou falar um pouco mais à frente da questão do Emmanuel. Eu tenho um imenso carinho, respeito pelas obras do Emmanuel. Tem muita coisa que ele escreve que são coisas interessantes. Uhum. São coisas que servem para você refletir, para você analisar. Mas Emmanuel não era um bom exegeta. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é exegese. Emmanuel não era um bom exegeta. E, na verdade, ele mesmo, honestamente, falou que o que ele fazia não era exegese. Eu vou mostrar um texto que o próprio Emmanuel fala isso. O Emmanuel fala, o que eu estou fazendo aqui não é exegese. O problema é que o pessoal usa o material do Emmanuel como se tivéssemos ali uma exegese. Uma exegese. Então, veja, é usar um instrumento de modo equivocado. Então, eu tenho aqui algumas obras do Emmanuel, eu tenho aqui essa coleção, eu tenho alguns livros do Emmanuel, tudo isso aqui e tal, mas eu não posso usar esse material do Emmanuel
para entender o que o autor quis dizer, o autor do Novo Testamento. Porque o Emmanuel tira muita coisa de contexto, inclusive. E quem está dizendo isso é o próprio Emmanuel. Eu vou mostrar daqui a pouco. O Emmanuel diz, eu tiro algumas coisas de contexto mesmo. Né? Então ele traz lá a teoria dele porque ele faz isso. E aí, uma obra também muito conhecida, que é essa daqui, ó, o Caibash Utzel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ah, conheço esse livro. Uhum. É uma obra que você vai encontrar muitas reflexões interessantes, você vai encontrar muitos ensinamentos espirituais, muita sabedoria do Caibash Utzel, mas ele não fez aqui uma exegese. Se você for analisar a obra do ponto de vista da análise do texto, ele não fez uma exegese. Então, alguns pontos ele faz uma interpretação muito subjetiva da cabeça dele. Entende? Então, eu quero colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse slide aqui. Vamos ver se eu tenho essa condição. As alterações, o que é isso? Será que esse do meio aqui, Arthur? Pode ser, tem um share, tem os slides. O slide disse que se eu cliquei, disse que vai sair da página, então deve ser essa. Estranho. Deixa eu ver se é esse. Porque nos slides, né, tem aqui seu computador. Vamos ver se agora vai, peraí. Tenta aí. Mas realmente, enquanto você acha aí, existe olha lá, já apareceu, maravilha. Apareceu o slide, Arthur? Apareceu, já vou colocar aqui para você. Só fazer um comentário de que já houve convidados aqui que disseram, inclusive, a mesma coisa que você disse, né? Inclusive tratando da questão do miudinho, né? Que são trechos tirados do Evangelho e realmente onde é tudo retirado do contexto original, né? Então, realmente estudiosos como você, pesquisadores, que não se conhecem chegando aí às mesmas conclusões. Opa, apareceu aqui. Apareceu na nossa tela, não é isso? Engraçado. Esse agora. Agora sim, agora foi. Agora apareceu. Só um instantinho. Mas aí eu não consigo mais ver você, eu só consigo ver a tela, tá bom? Ok, tranquilo. Então tá bom. Eu vou só acompanhar aqui a tela, mas vocês conseguem me ver aí? Sim, conseguimos. Pronto. Então, o que acontece, Arthur, pessoal que nos assiste, para que possamos entender duas coisas que precisam ser esclarecidas. Dessas duas palavrinhas, são palavrinhas bem feinhas, mas que têm um sentido. Exegese e exegese são coisas completamente distintas. Quando eu falo em exegese, está aí o texto para vocês, mas basicamente significa o seguinte: extrair o sentido original do texto. Exegese é buscar saber o sentido original do texto. Dito de um modo mais fácil, o que o autor quis dizer. Parece óbvio, e é óbvio o que eu estou dizendo, mas é isso que nós temos que perseguir num texto. O que o autor quis dizer quando escreveu aquilo? O que Paulo quis dizer quando escreveu aquilo? O que Pedro quis dizer quando escreveu aquilo? Então, trata-se de uma interpretação objetiva e racional do texto, onde eu vou buscar extrair o significado que o autor original pretendia transmitir. Então, a exegese é isso, é extrair do texto o sentido dele, mesmo que esse sentido venha contrariar os meus interesses. Então, durante muito tempo, até os dias de hoje, mas eu acho que antigamente era algo mais pontuado isso. Antigamente parece que o movimento espírita tinha uma coisa muito de querer encontrar a prova do espiritismo na Bíblia. Então, buscava-se a todo custo encontrar palavras, textos, enfim, em que demonstrasse isso. É claro que tem textos lá que claramente estão falando, por exemplo, da reencarnação. E aí eu não vou citar aqui porque vocês conhecem. Mas, inclusive, para mim, o texto mais claro não é nem o clássico de João Batista, Elias, não é nem Nascer de Novo, é para mim o clássico, o texto mais claro, na realidade, é aquela do cego de nascença. Então ali para mim está evidente que se trata de um evento de reencarnação.
mas não vem ao tema, não vem ao caso hoje. Então eu vou buscar na exegese extrair o sentido do texto. O que é que o autor quis dizer ali? Ainda que isso, de alguma forma, venha a contrariar os meus interesses, a minha crença, a minha ideologia, isso não interessa. Quando eu falo em exegese, a coisa muda de cenário. A exegese é o leitor, perceba a diferença, o leitor ele não está preocupado com o sentido original do texto, o que o autor do texto quis dizer. O leitor ele quer distorcer o texto para fazer com que o texto diga aquilo que ele não diz, para inserir no texto os seus pensamentos, as suas ideias, os seus preconceitos, os seus desejos, distorcendo o significado original do texto. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu mais vejo no movimento espírita é uma exegese. O pessoal não busca extrair o sentido original do texto. O que é que o autor quis dizer? É que Paulo quis dizer aqui. Mas sim faz-se uma exegese. Eu insiro no texto as minhas ideias. Você vai ler o texto com seus preconceitos, seus desejos. Você quer que o texto diga algo que ele não diz. Então, veja, hoje quem faz assim, inicia uma exegese, seria o Haroldo Dutra Dias. No entanto, em alguns momentos ele acaba torcendo o texto, eu observo isso, ele acaba torcendo o texto para dizer o que o texto não diz. A interpretação dele, por exemplo, sobre ressurreição, é uma interpretação forçada. Não posso negar isso. Gente, nós não podemos negar que, de fato, no Novo Testamento, há crenças ali no Novo Testamento, da época, crenças daquele povo judeu que recém-convertido ao Evangelho, que não são compatíveis com o Espiritismo. Basta uma leitura muito simples, e eu não posso torcer esse texto para forçar ele a dizer algo que ele não está dizendo. De fato, gente, o apóstolo Paulo acreditava que Jesus iria retornar. Inclusive, ele acreditava que Jesus iria retornar naquela época. Todos eles tinham a expectativa, qualquer teólogo, intérprete, vai lendo, se você ler, você vai perceber isso. Paulo acreditava realmente que Jesus iria retornar naquela época. Tanto é que essa crença era tão forte que os tessalonicenses tinham parado de trabalhar. Eles estavam na expectativa tão grande do retorno de Jesus que eles disseram: para que nós vamos trabalhar? Para que vamos esquentar a cabeça? Jesus está voltando. E Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses para reprovar essa atitude. Tudo bem, Jesus está voltando, mas você tem que trabalhar enquanto ele não volta. Aí Paulo escreve assim, viu, Arthur? Quem não quer trabalhar, então também não coma. Quem não quer trabalhar, não coma. Então, veja, existia essa crença do retorno imediato de Jesus. E aí não dá tempo de eu falar aqui dessa interpretação, não vem ao caso hoje de falar dessa interpretação do Haroldo Dutra Dias, mas ele tem uma série no YouTube, que é uma série muito boa, uma série muito interessante. Eu acompanho, eu gosto do Haroldo, mas eu também não posso deixar de analisar que ele acaba torcendo um pouco o texto quando ele vai tratar da questão da ressurreição. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Não vamos aprofundar nesse ponto. O que nós verificamos muito é isso, é uma exegese, é um inserir no texto que o texto não diz. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Veja só. Vocês estão conseguindo ver esse livro aqui? Em tela? Deixa eu ver, eu vou... Parábolas Agora sim. Coloquei para... Parábolas terapêuticas. Do Alírio de Cerqueira Filho. Foi até um amigo meu que me presenteou, agradeço a ele. Mas veja que esse livro aqui são tantos absurdos que são escritos. Eu selecionei um trecho aqui, me permitam só fazer uma leitura. Deixa eu ver se... À vontade. Não sei se foi nessa edição aqui ou foi acho que foi na outra, peraí.
Então, o que acontece, viu, Arthur? Esse livro aqui, pronto, achei aqui. São interpretações, na verdade, eu peguei aqui, é o volume 2, tá? Do Alírio Cerqueira, Parábolas Terapêuticas. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Olha só, ele vai comentar aqui a questão da parábola do bom samaritano. A interpretação dele passa por aquilo que eu falei da escola de Alexandria, talvez ele nem saiba disso, que é buscar a alegoria do texto. Tudo para ele no texto tem um sentido por trás, tem um significado por trás. E aí uma coisa que eu vejo, Arthur, uma coisa que eu acho muito... Para mim, o pior tipo de interpretação que o pessoal faz é quando tenta inserir questões de psicologia no Novo Testamento. Quando o cara começa a ler o Novo Testamento, inserir conceitos de psicologia, psicologia transpessoal e não sei o quê, já sei que o cara está distorcendo o texto todo. Mas olha só essa interpretação que ele dá aqui. Eu vou ler só um pequeno trecho. Ele diz assim: descer de Jerusalém para Jericó é, simbolicamente, escolher um nível mais baixo de consciência, a que chamamos egóico, em vez de um nível mais elevado, chamado essencial. Descer de Jerusalém para Jericó significa, portanto, buscar as questões egóicas da vida, egoísticas e egocêntricas. É ir para longe da essência do amor que somos, da essência que é o amor divino. Descer, por conseguinte, significa ir em direção ao desamor, em direção ao egoísmo. Gente, isso aqui não faz sentido algum. Um pouco mais à frente, olha só o que ele vai interpretar sobre salteadores. Quando aquela questão que os salteadores vão assaltar um homem, né? Caiu em poder dos salteadores. Quando o homem desce de Jerusalém para Jericó, ele cai em poder de salteadores. O que são esses salteadores do ponto de vista espiritual profundo? Agora, observem, olha só o que é salteador para ele. Gente, salteador é o ladrão, é só isso. É ladrão, alguém que pegou na parábola ali, contada por Jesus, espancou o rapaz que ele estava quase morto. Mas olha o que ele entende por salteador. Salteador são os próprios sentimentos egóicos negativos que a pessoa mantém ao descer, tais como desamor, orgulho, egoísmo, egocentrismo, indiferença, crueldade, etc. Eu vou parar por aqui. Então vejam vocês, isso daqui não tem sentido algum, não tem nenhum trabalho exegético nisso daqui. Nenhum trabalho exegético. E daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes como é que se faz essa exegese, apesar de que não é minha pretensão ministrar um mini curso aqui de exegese, não é essa a minha intenção. Mas vejam aqui, por exemplo, eu estou com esse livro aqui, Comentário Bíblico Vida Nova. Comentário Bíblico Vida Nova. E aí, abrindo esse livro... Fininho esse livro aí. É bem comentário bíblico, né? Basicamente, ele fala assim, né? Qual que é o sentido disso aqui? Jesus mostra como até mesmo um samaritano pode estar mais perto do reino dos céus, de Deus, enfim, do que um judeu piedoso, mas pouco caridoso. Veja que a exegese aqui bate exatamente com aquilo que Kardec falou quando ele vai comentar a parábola do bom samaritano. Gente, esse texto todo só quer dizer basicamente isso. Jesus quer mostrar como até mesmo um samaritano pode estar mais perto do reino de Deus do que um judeu piedoso, mas pouco caridoso. Sim. Basicamente isso. E descer de Jerusalém para Jericó é só porque Jerusalém era uma cidade mais alta, só isso. Jerusalém era uma cidade mais alta. Era uma estrada íngreme de 27 quilômetros. Basicamente é isso. E o indivíduo estava percorrendo aquele caminho. Então, o cara, quando ele segue essa linha de raciocínio da escola de Alexandria, ele vai inventar as teorias dele. E aí, eu citei esse livro aqui, mas se você pegar 10 livros espíritas falando desse evento da parábola, cada um vai inventar uma teoria nova sobre isso. Cada um inventa uma teoria, cria da sua cabeça, é uma coisa subjetiva, vem da cabeça do indivíduo. Então, veja, aqui, só mais um trecho de um livro, aqui é o seguinte, um comentário histórico-cultural da Bíblia. Comentário histórico-cultural. Olha só o que ele diz aqui.
Como a maioria das parábolas, a história apresenta um ensinamento principal, que responde à pergunta do interlocutor. Os detalhes da parábola são parte da história. Não têm o propósito de ser alegorizados. Jericó estava situada em uma altitude menor a de Jerusalém, só isso. Por isso o indivíduo descia de uma cidade para outra. É só isso. Não tem negócio de que é o ego, é o não sei o quê, que descesse. Não tem nada disso. Então, eu sempre senti essa deficiência. Então, eu sempre lia um texto, lia outro, e eu nunca chegava a um consenso do que esse texto queria dizer exatamente. O que o texto... Agora, veja. É porque o pessoal confunde duas coisas, a exegese com a hermenêutica. Quando nós falamos em exegese, como eu disse, eu estou buscando o sentido original. O que é que o autor quis dizer? Ponto. A partir do momento que eu entendo o que o autor quis dizer, aí eu posso trabalhar a hermenêutica, que é quais são as aplicações desse texto que foi escrito naquela época para os dias de hoje. Esse é o trabalho interpretativo da hermenêutica. Feita a exegese, agora eu aplico a hermenêutica. Como que eu agora, sabendo o que o autor quis dizer, como aquele texto se aplica a mim nos dias de hoje, se é que se aplica? Ou seja, quais são os princípios por trás desse texto que são atemporais? O texto ali pode ser temporal, circunstancial, para aquele evento, para aquele povo, mas o princípio por trás. Aí sim, a aplicação ela é diversa. Eu posso aplicar aquele princípio quando eu vou tratar da família, eu posso aplicar aquele princípio quando eu vou tratar da minha vida pessoal e espiritual, e assim por diante. A aplicação é diferente. E aí, só que o que acontece? A hermenêutica, ela pode ser boa ou ruim. A hermenêutica, ela pode ser boa ou ruim. Vai depender da exegese que você fez. Então, o que eu vejo muito por aí é uma hermenêutica muito ruim. Então, vamos passar aqui só um detalhe. Beleza. Quando eu falo em exegese, eu estou tratando basicamente desses 4 tópicos aqui. É um trabalho detalhado, é complexo realmente fazer uma exegese. Então, por exemplo, análise do contexto. Tem um contexto imediato, o contexto imediato. O contexto imediato eu vou pegar o texto e vou fazer uma análise dos versículos anteriores e dos versículos posteriores. Eu não posso pegar um texto ali isolado, um versículo. É basicamente assim, imagine que eu mande várias mensagens de WhatsApp para o Arthur, e aí eu selecione só uma, e aquela uma ali que eu selecionei pode estar completamente fora de contexto. Pode distorcer completamente o assunto. E tem um contexto imediato, que é, na verdade, por exemplo, um contexto maior, com um livro, o Novo Testamento como um todo. Eu vou fazer uma análise maior, além dos versículos anteriores e posteriores. Fora isso, Arthur, tem a questão da análise histórica daquela época. Então, quando o texto bíblico fala do denário, o que é o denário? E diz que o indivíduo combinou trabalhar por 1 denário, 2 denários. Como é que é isso? O que é um denário? Um denário é o trabalho por um dia. É a remuneração pelo trabalho de um dia. Então, tem questões históricas, tem questões culturais que você tem que buscar. Sim. Contexto histórico, contexto cultural, contexto imediato. São elementos básicos isso daí. Outra coisa, estudo linguístico. Tem questões, expressões idiomáticas, uma série de coisas que muitas vezes faz sentido para você, para um povo, para uma época, e para outro povo não faz sentido. Tem coisas que nós falamos aqui no Brasil, certas expressões idiomáticas, que se você for falar em outro país, o cara não vai entender. Não consegue nem traduzir isso, não é, Arthur? É verdade. Experimenta ir para Portugal e pedir Durex na farmácia. Pois é. Vai ver. Meu irmão estava em Portugal esses dias aí, e ele me contou umas coisas lá de Portugal que aqui soaria muito... Eu não vou nem falar porque soaria aqui muito pornográfico. Mas que para eles tem outro significado. Exatamente. Tem outro significado. Então, nessa questão do estudo linguístico, qual a questão? O Novo Testamento ele é escrito basicamente no grego antigo, koiné, o grego da época. Um exegeta profissional, o que não é o meu caso,
Eu não sou um exegeta, como muitos por aí que estudam no grego mesmo, propriamente dito, ele vai estudando no grego. Eu, como não sei o grego koiné, o que é que eu faço? Eu tenho dicionários. Então eu faço pesquisas em dicionários, eu busco saber o que aquela palavra significava no grego. Eu tenho diversas traduções bíblicas, é o que você deve buscar ter. Então, poxa, hoje você tem tantas traduções. É Bíblia NAA, Bíblia NVT, Bíblia NVI, as traduções, né? Bíblia NTLH, algumas paráfrases, como a paráfrase A Mensagem, a paráfrase Bíblia Viva, tem aquelas Bíblias católicas, Bíblia Jerusalém, Bíblia Pastoral, Bíblia Ave Maria, é tanta Bíblia. Então, eu sugiro sempre, para quem quer fazer esse tipo de pesquisa, fazer essa análise comparada. Fazer uma análise comparada desses textos. E depois buscar, se não souber a língua original em que foi escrito, como eu também não sei, o que eu faço? Eu busco dicionários. Então, para tentar... Por exemplo, vamos pegar aqui um caso. Muito simples de entender. Um texto muito claro, você vai encontrar lá em em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, 15. Isso aqui eu sempre comento lá no Centro Espírita, quando é oportuno. O primeiro mandamento de Jesus está aqui. O ministério de Jesus na Galileia se inicia em Marcos 1,15. As primeiras palavras de Jesus no seu ministério público, os seus primeiros mandamentos são: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. São as primeiras palavras de Jesus. Se você for buscar a palavra arrependimento no dia de hoje, você não vai compreender exatamente a essência do que Jesus quis dizer. Você pergunta para qualquer pessoa no dia de hoje o que é arrependimento, a pessoa não vai entender algo completamente errado, algo como se fosse um remorso, não é? Um arrependimento de uma coisa que eu fiz e tal. Da mesma forma que a palavra caridade para Kardec, na época de Kardec, significava uma coisa. Tem muita gente que não é espírita, que não aprofunda no conhecimento espírita, que não entende o que é caridade conforme o espiritismo. Pensa que caridade é esmola, não é isso? É verdade. O pessoal pensa isso. Então, o que acontece aqui? A palavra que está lá traduzida como arrependimento é metanoia. No grego é metanoia. Metanoia significa meta, mudança, noia, mente. Meta, mudança, noia, mente. Então, o que Jesus está falando? Mudem a mentalidade. Mudem a mentalidade e creiam no Evangelho. No mundo corporativo seria mudar o mindset, né? Uma mudança radical. Tem uma tradução da Companhia das Letras, que é do Frederico Lourenço, que ele já traduz assim: mudem a mentalidade. Olha. E veja, eu não estou dizendo que as traduções que colocam arrependimento estão erradas, não. Estão certas também, é possível. Só que, entenda, quando se traduz arrependimento, o tradutor está entendendo ali arrependimento não como o pessoal no popular que entende. Tanto é que algumas traduções nem trazem arrependimento, trazem conversão, convertam-se. Eu acho que até a palavra converter tem mais a ver com do que arrependimento. Quer dizer, só que ainda assim, no contexto nosso cultural, o pessoal chama o quê de conversão? Mudar de religião, não é isso? Exato. Ir para uma igreja, enfim. Pois é. Então, no nosso contexto, quando a gente fala assim, arrependimento, a gente não entende a essência. Quando fala convertam-se, também não entende a essência. Mas o que Jesus quis dizer? Mudem a mente de vocês. Mudem a mentalidade de vocês. Eu vou trazer aqui uma nova perspectiva, um novo paradigma para vocês. Uma nova visão de mundo. É isso que Jesus está falando. Então, veja, como é que eu descubro isso? Só indo fazendo estudo linguístico da coisa. Só fazendo estudo linguístico. Senão você vai fazer um estudo e seu estudo vai sair todo equivocado com base nisso. E assim, aí tem a interpretação teológica da coisa. Então, o apóstolo Paulo ele vai escrever uma carta, por exemplo, a carta aos Romanos, lá tem muita teologia. Qual era a teologia de Paulo aqui por trás? Tem uma compreensão literária. Por exemplo, tem textos na Bíblia que são textos poéticos, Salmos, por exemplo. E tem textos que são históricos, como Atos dos Apóstolos. Você não pode ler Salmos da mesma forma que você lê Atos dos Apóstolos. Você não pode ler um poema da mesma forma que você lê uma narrativa histórica,
Você não pode ler uma parábola da mesma forma que você vai ler uma profecia. São textos completamente diferentes. E aqui cai também as pessoas em erro. Por isso que querem colocar alegoria onde não existe. Uhum. E aqui eu quero indicar uma leitura de um livro interessante, gente. Ó, os outros livros que eu estava mostrando aqui, eles já são mais para quem gosta mesmo assim de fazer uma pesquisa maior, aprofundar e tal. Mas esse livro aqui eu indico para todo mundo. Tá? Esse livro aqui é Entendes o que Leis, o título dele. Entendes o que Leis, da editora Vida Nova. É um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Opa! Gordon Fee e Douglas Stuart. Entendes o que Leis. Isso aqui é um livro muito interessante para você. Isso aqui esse livro abriu minha mente em muitos sentidos, da forma como você lê texto. Mas vamos avançar aqui no nosso estudo, né? Então, eu vou buscar olhar para o texto. O próprio texto controla a abordagem do texto. Se é poesia, leia-se como poesia. Se é metáfora, leia-se como metáfora. Se é história, leia-se como história. Agora, então, você pode, dando aqui algumas dicas, você pode fazer algumas perguntas ao texto. O que o autor diz? Qual o contexto imediato, anterior e posterior? O contexto literário? O contexto histórico? Em que situação foi escrito? Com que objetivo foi escrito? Quem era... Peraí, que tem um negócio na frente aqui. Quem era a audiência? Isso é muito importante, saber quem era a audiência. Uhum. Arthur, tem um texto na Bíblia, o pessoal já deve ter visto em traseira de caminhão. O texto é basicamente assim: tudo posso... Não sei se era isso, como é que era? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, sim. Deixa eu lembrar se é esse. Eu acho que é esse mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas senão, então depois eu posso corrigir. Mas basicamente, está escrito em Filipenses. Depois eu posso conferir. Mas o pessoal pensa que Paulo está dizendo assim: com fé em Deus, tudo que eu quiser eu vou conseguir, não é isso? Uhum. O pessoal coloca no fundo do caminhão. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Olha a importância do contexto. Ele está preso. Paulo, quando escreve essa carta, no contexto anterior, ele está falando que ele já foi espancado, que ele já passou fome, que ele já passou frio, mas que ele consegue passar por todas as situações com essa fé, com esse poder que vem de Deus. Né? Esse é o fundamento de Paulo. Ele não está dizendo que tudo que ele quiser ele vai conseguir porque ele tem fé. Ele não está falando disso. Ele está falando que ele consegue passar por qualquer circunstância com essa fé que ele tem. Se ele está com fome, se ele está saciado, se ele está com frio, se ele não está com frio, Paulo está dizendo: eu consigo passar por qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. É disso que ele está falando, a importância do contexto. Mas o pessoal, quando vai interpretar isso e coloca na traseira de caminhão, essa coisa toda, coloca como se fosse assim: não, tudo que eu quiser, eu vou trocar esse caminhão, vou passar no concurso, né? Paulo não está falando disso, não, pô. É bem isso mesmo. Virou meio que uma autoajuda, né, Ricardo? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Cada vez mais o movimento espírita tenta se utilizar dessas manobras, dessas narrativas da autoajuda, né, e trazer para dentro de algo que é interpretativo, né, e não é uma interpretação aleatória, né, é uma interpretação objetiva. E aí o pessoal começa com essas viagens aí interpretativas, né? E ler o texto bíblico, Arthur, não é fácil, não, porque realmente tem todo esse... E isso é algo interessante, porque muitos até mesmo dos evangélicos que são manipulados, enfim, é porque eles também não têm... Eles têm acesso, em partes, eles têm acesso ao texto, mas eles não têm acesso a esses materiais, ferramentas, para buscar o contexto histórico, cultural, para buscar o apoio linguístico, essa leitura mais crítica. Então, eles acabam sendo ludibriados pelos pregadores, pastores e etc., são controlados. A partir do momento que você começa a estudar, analisar, então você tem uma visão mais acertada da coisa, mais crítica daquilo. Não é? E no movimento espírita, o que eu vejo muito tem, por um lado, sim, essa coisa da autoajuda, mas eu penso que é muita preguiça também, viu, Arthur? Sem dúvida. O indivíduo, ele pega o texto,
ele pega o texto aqui, ele abre a Bíblia, e ele lê, e ele tira da intuição dele, sabe? Aham. É o que a intuição dele diz, não é o que o texto diz, não é nada disso, é o que a intuição dele diz sobre aquilo, sobre aquele texto. Estou tentando passar aqui, pronto. Quer ver? Eu quero mostrar uma coisa aqui, Arthur, para vocês, e aí que eu já vou entrar numa observação daqui a pouquinho com relação ao Emmanuel. Uhum. Relação ao Emmanuel. Olha só, você já deve ter visto por aí, pessoal que nos ouve, aquela frase muito comum que o pessoal chega nas palestras espíritas e fala: Jesus disse, vós sois deuses. Já ouviram isso por aí? Já ouviu isso por aí? O pessoal fala: Jesus falou, vós sois deuses. O cara, quando diz isso, ele quer tipo dizer que, olha, vocês têm uma natureza divina e Jesus falou isso para você, que você tem poder para tudo. Mas não é disso que Jesus está falando no texto. Jesus não está falando disso. Eu vou mostrar aqui para vocês o texto do que se trata. Olha só com uma coisa completamente diferente. Isso daqui, inclusive, foi debatido no centro espírita que eu frequento aqui em Lauro de Freitas, Semeadores do Amor. E é um centro assim que eu gosto muito. Eu sou voluntário desse centro, porque o pessoal lá gosta de estudo, o pessoal lá gosta de pesquisar, gosta de estudar. Bacana. Tem reuniões mensais de debates, realmente, para discutir essas questões. Nós temos o nosso próprio Polêmica Espírita lá, viu, Arthur? Oh, que maravilha! Puxa vida! Presencial. Uhum. Então, esse aqui foi um ponto que nós discutimos, essa questão de vós sois Deus, porque sempre aparece um palestrante para gritar lá, Jesus disse, vós sois Deus. Então, vamos ver aqui. Olha só o contexto, né? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Bom, aqui só um parêntese. Jesus não está falando aqui que ele é Deus. Mas não é o tema de hoje, mas só uma observação. Eu escrevi um texto para a revista Reformador em dezembro do ano passado. E aí eu escrevo, acho que 4 ou 5 páginas, tratando dessa questão da divindade de Jesus, e eu vou refutando cada um dos argumentos do que os teólogos levantam a respeito da divindade de Jesus. Mas aqui, evidentemente, ele está falando de comunhão, de intimidade. Sim. Da mesma forma que se diz assim, que o homem e a mulher se juntam para formar uma só carne. Você não vai entender isso literalmente, você não é uma só carne com sua mulher. Aqui está falando de uma intimidade, de uma comunhão, enfim. Sim. Mas não é o caso aqui hoje. Então Jesus fala isso. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus. Presta bem atenção aqui, que aqui agora é o contexto de tudo. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Qual a acusação aqui que os judeus estão fazendo para Jesus? Que Jesus está se apresentando como Deus. Uhum. Mas Jesus não fez isso. Aí Jesus vai fazer o que daqui em diante? Jesus vai refutar essa ideia. Sim. Jesus vai refutar isso. Jesus disse. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, abre aspas, eu disse, vocês são deuses? Eu vou explicar isso aqui. Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus e não que eu sou Deus? Veja, qual que é a grande questão aqui, Arthur? Jesus, quando fala aqui desse eu disse, vocês são deuses, Jesus está citando um salmo, que é o Salmo 82. Esse salmo, ele está se referindo aos reis de Israel. Na teocracia judaica, naquela época do Antigo Testamento, os reis, eles eram vistos como representantes de Deus na terra. Eles exerciam um ofício na terra como representantes de Deus. Então, eles eram chamados de filhos do Altíssimo, ou filhos de Deus. Esses reis exerciam uma função, e eles não eram perfeitos, não eram espíritos puros, eram homens comuns, só que exerciam uma função de representantes de Deus na terra, na teocracia do Antigo Testamento. E por que exerciam essa função, eles eram chamados de filhos do Altíssimo ou filhos de Deus. Então, veja, mesmo homens imperfeitos, homens falhos, tinham essa denominação de filhos de Deus. Por quê? Porque tinham o ofício de representar Deus na terra, na teocracia do Antigo
Testamento. E aí Jesus, indignado, diz: espera aí, vocês chamam de deuses, filhos de Deus, aqueles reis do Antigo Testamento, homens falhos, e eu, vamos colocar assim, parafraseando, espírito puro por excelência, eu que fui enviado por Deus, o Messias, eu não posso ser chamado de filho de Deus, eu não posso ser considerado representante de Deus na Terra também? Então, se ele chamou deuses aqueles quem? Os reis do Antigo Testamento, Salmo 82, a quem veio a palavra de Deus, que dizer daquele a quem o Pai santificou, o que dizer de mim, que vinha até, por que eu não posso ser chamado de filho de Deus? Então, Jesus está refutando aqui, ele está fazendo uma peça de contestação, não... Veja, gente, eu vou falar agora na linguagem de advogado. Jesus estava sendo acusado de blasfemar e se colocar como Deus. No Antigo Testamento, a pena para isso, sabe qual era? Ser apedrejado em público. Então eles estavam querendo usar isso para apedrejar Jesus em público. Essa era a pena do Antigo Testamento, por isso que eles pegaram em pedras. E aí Jesus passa a fazer uma peça de defesa. Jesus diz: espera lá, eu não estou me colocando como Deus, não. Mas como é que vocês olham para os reis do Antigo Testamento e chamam eles de deuses, porque eram filhos de Deus, representantes de Deus e tal, e eu não posso ser chamado? Então veja, aqui eu trago para vocês um comentário da Bíblia de Estudo NAA. E eu poderia trazer vários comentários. Eu não vou trazer vários comentários porque ficaria chato. Então eu trouxe só um porque ele resume todos os outros. O ponto central de Jesus ao citar o Salmo 82.6, versículo 6, é que se juízes humanos ou reis do Antigo Testamento podem, em certo sentido, não é que eles eram deuses, Deus só existe um, evidentemente. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Era apenas uma nomenclatura, um ofício que se dava na teocracia. Em certo sentido, ser chamado de Deus, à luz do ofício como representante de Deus, esta designação é ainda mais apropriada para aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. Comentário da Bíblia de Estudo NAA. Tudo bem até aqui? Ficou claro, Arthur? Sim, bem claro. Pronto. Então nós já quebramos uma coisa que é o quê? O pessoal quando cita isso no Centro Espírita. Vós sois deuses. Primeiro, veja que Jesus não está falando aqui para os discípulos isso. Observe que Jesus está conversando, dialogando com os judeus que estão acusando ele de blasfêmia. Jesus não está fazendo um sermão como se fosse o Sermão do Monte, dizendo para o povo, vós sois deuses. Ele não está falando isso. Ele está usando isso como argumentação. Ele está falando que os reis, os juízes do Antigo Testamento eram chamados de Deus. Engraçado, né, Ricardo, que o Espiritismo vai nos dando uma certa intuição. Eu, particularmente, eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de autopropaganda, mas eu nunca fiz essa consideração. Mesmo ouvindo isso várias vezes, você já ouviu também, sabe, aquilo não encaixa na visão que você tem de Jesus, e assim, que você duvida que ele tenha falado, mesmo que, assim, você vê que tem alguma coisa errada, e hoje eu estou tendo essa confirmação. E aí, Arthur, o pessoal junta textos que não tem nada a ver, por exemplo. Aí eles vão pegar esse texto e conectar com outro texto que não tem nada a ver, que Jesus não fala sede perfeitos? Tem outro texto que Jesus fala, sede perfeitos, com perfeito é o vosso Pai. Isso. Tudo bem, mas aquele texto, ali sim nós podemos interpretar do ponto de vista espírita que existe um processo de evolução. Sim. Aquele texto está falando disso. Esse texto não está falando disso. Sim. Aqui é João capítulo 10, tá? O pessoal que quiser depois pesquisar, João capítulo 10, que eu estou aqui em tela, versículos 30 em diante. Então, esse texto não tem nada a ver com o texto sedes perfeitos. Então, o pessoal ainda confunde, chega na palestra e fala assim, geralmente eu vejo isso em palestra. Jesus falou, sedes perfeitos, vós sois Deus. Jesus nunca falou para Ricardo, para Arthur, para Paulo, nunca falou isso de que eu sou Deus. Jesus nunca falou disso. Então, tem todo um contexto. Agora, veja, agora que eu vou entrar na questão de Emmanuel. Olha só, Emmanuel foi questionado sobre isso. Emmanuel, o que Jesus quis dizer com vós sois deuses? Ou vocês são Deus? Vamos lá. Emmanuel, obra o Consolador. Gente, eu poderia trazer, como eu disse também para vocês, me perdoem a insistência, eu poderia trazer vários textos do Emmanuel e tantos outros, mas ficaria chato. Então, eu selecionei apenas alguns pontos aqui, alguns textos, enfim. Então, na questão 302, Emmanuel
é questionado como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus sois deuses. Olha o que Emmanuel responde. Primeiro que assim, deixa eu fazer uma observação antes. É como eu disse, olha, eu tenho um respeito enorme por Emmanuel. Eu gosto de muitos textos do Emmanuel. Mas também tem textos, Arthur, não sei se é essa a impressão que você tem, que são bem confusos. O que ele, não fica claro o que ele quer dizer. Meio prolixo. Uhum. A coisa é meio ele prolixo. fala muita coisa e quando você vai tentar extrair também, enfim, o que ele, afinal de contas, ele quis dizer, né? É essa sensação que eu tenho. Então tem muito texto que eu leio assim dele, digo assim, pô, bacana, eu gostei disso aqui dá para extrair um bom insight, um bom ensinamento aqui com relação a isso. Mas tem coisa que ele disse que eu disse, rapaz, ele deu uma enrolada aqui. Mas vamos lá. E aí tem outra observação, desculpa fazer isso. Às vezes eu me pergunto, não sei se você já parou para pensar nisso, Arthur. O Kardec chegou a rejeitar mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade pelo mesmo médium que psicografava o Espírito de Verdade. Se eu não estou enganado agora, era o médium Rose. E ele, um dos que psicografava a questão do Espírito de Verdade. E em certos momentos o Kardec rejeitava essas comunicações, dizia ele que não, ali não é possível que ele seja Espírito de Verdade. Aí eu fico me perguntando, será que em certos momentos era o próprio Emmanuel mesmo? Apenas um questionamento, não sei. Já me fez essa pergunta também. Será que em alguns momentos era o Emmanuel mesmo? Vamos supor que Kardec estivesse ali analisando as psicografias de Chico. Aí Kardec iria analisar assim, ó, isso aqui tem tudo para ser o próprio Emmanuel mesmo, pensamento, fundo, conteúdo. Agora, será que certas mensagens de Emmanuel ele não iria analisar e dizer, rapaz, isso aqui não é Emmanuel não, Chico? Eu não sei, é um questionamento. Já me fiz esse questionamento, principalmente pelo conteúdo e as diferenças de estilo entre os livros, enfim, principalmente um livro que eu acho muito complicado, que é A Caminho da Luz. Tem muitas teses da teosofia ali que me parece uma grande interpolação, mas é difícil a gente saber ao certo o que aconteceu, né? Porque me parece que não tinha na questão da psicografia do Chico, não vou chamar de censor, não tinha uma análise, né? Não tinha um Kardec analisando, vamos dizer assim. Eu acho que ele psicografava, mandava para a editora e a editora que fazia a apuração e publicava. Acho que era isso que acontecia. Não tinha alguém para avaliar a coisa antes. Então ele só Os originais eram destruídos, né? Eram destruídos. Então é algo complicado. Então tem vários elementos aí, tem a questão do animismo, tem a questão da... Será que era de fato o próprio Emmanuel que estava ali psicografando? Porque, gente, são tantos livros do Emmanuel, tanto texto de Emmanuel, tanto texto atribuído a Emmanuel, que eu fico pensando, será que todos de fato eram Emmanuel mesmo? Bom, mas aí fica um questionamento. Vamos lá. Aí Emmanuel responde: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Primeira coisa, para mim, é um texto confuso aqui, ele acabou não respondendo muita coisa, não sei se essa foi a impressão que você teve. Sim. Mas, basicamente, a linha interpretativa dele segue essa ideia de que Jesus estava falando para os discípulos que eles tinham natureza divina, não é isso? É uma partícula divina do Criador. Então, por isso... Só que Jesus... A pergunta ela é até bem feita, veja. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Quem fez a pergunta fez bem feita. Jesus falou aos judeus, não foi para mim, não foi para Arthur, não foi para o pessoal, foi para os judeus que estavam ali acusando Jesus. Mas a resposta parte de outro pressuposto, que Jesus está se dirigindo a todo homem quando fala essa frase. Jesus não está falando disso. Não está. Nós vimos qualquer comentário bíblico que você for buscar, histórico, cultural, da época, enfim, ou até você, qualquer pessoa que parar para fazer uma leitura, independente de comentário, de qualquer coisa,
você mesmo fazendo a leitura, você vai ver que, como mostrei anteriormente, Jesus não está falando nada de todo homem. Tem aquele contexto que eu narrei anteriormente. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aí, veja aqui, Arthur. Aí o Emmanuel, eu só trouxe isso aqui como exemplo, mas são vários textos do Emmanuel, quando você pega essa coleção aqui, que são vários livros. Mas, por exemplo, essa coleção aqui, o Evangelho por Emmanuel. São vários textos que você lê e que não tem, quando você vai num contexto bíblico, não tem conexão nenhuma com o que é dito no texto, sabe? É um negócio completamente distorcido do que está escrito lá. É um negócio assim que parece que ele criou uma nova ideia com base naquilo. Então eu digo para vocês, Emmanuel não faz exegese do texto. Digo isso com convicção. E aí alguém pode dizer, Ricardo, que arrogância. Quem é você para falar que Emmanuel não faz exegese do texto? Logo Emmanuel, com tantos comentários do Novo Testamento, ele não faz exegese do texto. Pois bem, sabe quem é que diz isso? O próprio Emmanuel. O próprio Emmanuel diz que ele não faz exegese do texto. Quer ver? Olha aqui. Isso aqui ele diz nessa obra... Deixa eu pegar aqui do lado. Caminho, Verdade e Vida. Vou conferir se é essa daqui mesmo, só para não... Isso. Caminho, Verdade e Vida. O primeiro texto desse livro. Peguem o primeiro texto do livro. Na verdade, não é o capítulo 1, não. É anterior ao capítulo 1. É tipo um prefácio. Ele diz assim: no propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, agora presta atenção, sem qualquer pretensão à exegese. Olha aí. Aqui eu tenho que dizer assim, Emmanuel foi honesto. Ele falou, gente, o que eu vou falar aqui agora não tem uma pesquisa de contexto histórico. Não tem contexto imediato, não tem questão linguística, não tem análise literária, nada. Que isso é exegese. Isso é exegese. E eu não estou fazendo nada disso. Aí, olha o que ele diz aqui. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Olha o que ele está falando. Páginas soltas. Exatamente. Agora, para mim, o que vem agora que fica até um pouco pior. Muitos amigos estranhar-nos-ão. Então, quer dizer, ele já está pensando assim, pô, vai ter uns malucos que nem Ricardo que vai estranhar o que eu estou escrevendo. Vai ter uns caras chatos que nem Arthur, que vai lá, que fica fazendo esse livro contra Ramatiz, né? Daqui a pouco o Arthur vai fazer um livro falando de mim, então deixa eu logo me defender aqui. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez a atitude, isolando versículos, agora presta atenção, e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertence. Isso daqui, me perdoe, é eufemismo para dizer eu vou distorcer o texto. É ou não é? Muito claro. Ele está aqui dizendo, de modo, usando o eufemismo para dizer, gente, eu vou... É isso mesmo. Eu vou picotar o texto aqui e vou dar a interpretação que eu quiser. Vou retirar do contexto, vou dar uma interpretação diferente, tudo. É isso. Eu vou terminar de ler e faço alguns comentários finais. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas. Aí ele vem de novo, proporcionando-lhes fisionomia especial, mais eufemismo, para dizer o quê? Eu vou distorcer o que está escrito lá. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar. Olha o que ele está falando. Não parecem não, viu, mano? Contraria mesmo. Parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Então o próprio Emmanuel está dizendo, gente, o que eu vou escrever aqui? Isso daqui que vocês vão ler, esse material todo que vocês vão ler aqui, isso aqui, não é trabalho de exegese. Isso daqui que vocês vão ler são páginas soltas, comentários que eu fiz, meditações comuns. E que eu tirei completamente do contexto. Deixa eu ver se eu só tiro aqui para voltar para olhar para o Arthur aqui. Parar compartilhamento. Vamos lá. Então, Arthur, veja, o próprio Emmanuel está deixando isso aqui muito claro. Muito. Aí eu vou deixar para o ouvinte
para o próprio Arthur, eu queria até saber sua opinião, Arthur. Tem duas opções aqui, né? Duas situações. O Emmanuel ele foi honesto, por um lado, porque ele está deixando claro que o trabalho dele não é um trabalho exegético, ele não está mentindo. Por outro lado, eu não sei até onde isso também é ético, em eu dizer, eu vou pegar esse texto aqui, vou distorcer e vou dar ele a interpretação que eu quiser, eu vou criar aqui uma interpretação qualquer e ele diz completamente fora de contexto. Então, das duas, uma. E outra, quem lê o texto também pode ser o culpado da história. O texto do Emmanuel, os comentários do Emmanuel. Se você lê os comentários do Emmanuel, buscando extrair dali alguns ensinamentos morais, algumas lições espirituais, ok. Mas se você estiver lendo isso daqui, achando que você está fazendo exegese bíblica, se você lê isso aqui, achando que você... agora eu entendi a interpretação desse versículo, agora você tá completamente errado. Esse material, essa ferramenta não foi feito pelo próprio Espírito com esse intuito. Então é isso. Eu queria até saber a sua opinião aí com relação a isso. Para que lado você vai? O que você acha disso daí? Ou seja, o Emmanuel, por um lado, foi sincero, no entanto, ele distorce na cara dura, assim, vamos colocar dessa forma, mas também a pessoa que usa tem que saber como está usando a ferramenta. O que você acha aí? Olha, realmente, como eu tinha lhe dito, já houve convidados aqui que confirmam isso daí, né, que os trechos retirados do Evangelho são colocados realmente completamente fora de contexto e dado a eles uma interpretação toda própria, né? Eu, particularmente, não tenho, né, como ver isso lá com muitos bons olhos, né? Porque se o Espiritismo é, por nós, considerado, né, a terceira revelação, se de certa forma complementa aquilo que Jesus não pôde nos trazer, não pôde se aprofundar devido ao atraso intelecto-moral da humanidade, então ele não pode romper com essa tradição, ele não pode simplesmente criar, né, uma interpretação discrepante do que consta daquilo que sobrou, né? Porque o único registro que nós temos, né, das palavras de Jesus, do que ele teria dito, é o Evangelho. Então, isso é pelo menos a gente tem que levantar aí um sinal amarelo para vermelho, e o movimento espírita tem que começar a reconsiderar. Percebe que o próprio autor espiritual dessa feita realmente foi bem honesto, e o lado negativo disso é que o movimento espírita se apoderou desses textos para utilizá-los como exegese bíblica, né? Especificamente do Novo Testamento. Então, é bem confuso isso tudo, no mínimo, né, Ricardo? E, rapaz, dos que eu indiquei aqui de livros, eu acho que um dos piores que eu já vi, assim, de interpretação espírita, eu até não sei se meu amigo que me emprestou o livro está assistindo, mas me deu o livro de presente, está assistindo. Eu agradeço. É até bom, seja o livro bom ou ruim, né? É bom que a gente aprende o que é bom e o que é ruim também. Mas esse do Alírio aqui, só pela misericórdia. Ah, sim. Esse do Alírio, você lê ele, e caso esse vídeo venha chegar até ele, eu não estou atacando a pessoa dele, não. Sim. Eu estou analisando o conteúdo. Então não é nada pessoal com Alírio, não, nada desse sentido, não. Com relação ao conteúdo. O conteúdo, propriamente dito, é um conteúdo muito ruinzinho. É um conteúdo, assim, bem... Ele é uma criação que ele tentou inserir aqui de psicologia transpessoal, que ele chama de estudo transpessoal consciencial do Evangelho. Transpessoal consciencial do Evangelho. Aí não tem jeito. Aqui, ó. É uma abordagem psicológica transpessoal consciencial das parábolas. Quer dizer, aí você vai lendo, as coisas não fazem sentido. E aí o interessante é que o pessoal pega esses livros e diz assim, mas eu vi no livro, tá lá, o Alírio falou sobre isso, eu vi que... Mas não é uma exegese isso daí.
Isso é uma hermenêutica, mas uma hermenêutica muito mal feita. E eu não vou nem dizer com base em uma exegese mal feita, porque aqui nem exegese tem, eu tenho certeza absoluta disso. É. Qual é a, Então, qual é a editora que publicou esse livro aí, tá? é a editora. Editora, eu nem conheço essa editora, é Espiritizar. Editora Espiritizar. Não gostei realmente. Mas fica aí. Quem quiser É. se aventurar, fica aí a A dica. crítica literária é essa, né? É isso aí mesmo. A gente, infelizmente, não é obrigado a estar concordando sempre com o que consta no livro e o seu autor. Então, quem escreve um livro está submetido a isso mesmo, a análises positivas e análises negativas. Não há nada de mal nisso, não. É isso, Arthur. Então, assim, no nosso movimento espírita, há muito ou quase nada de análise exegética dos textos. Tem algumas iniciativas que se Uhum. aproximam disso. Algumas iniciativas, umas melhores do que outras, mas às vezes escorrega em alguns pontos. Eu vejo que, como eu disse mais cedo, o Haroldo tenta fazer uma análise exegética. Em alguns pontos eu vejo que é interessante o que ele falou, bate realmente com pesquisas. Em outros, eu acho que ele dá um passo a mais, ou muitos passos a mais. Uhum. A própria Federação Espírita tem uma coleção que, deixa eu ver se eu tenho aqui do lado, é Estudo Interpretativo dos Evangelhos. Tem coisas ali interessantes, eles se utilizam também de alguns materiais de comentários bíblicos, enfim. Tem alguns materiais que estão buscando uma análise mais séria dos textos do Novo Testamento, mas ainda estamos engateando nessa seara. Então, se o indivíduo ele quiser realmente compreender, ele vai ter que buscar comentários em outras áreas. Então, tem muitos teólogos, seja na área católica, protestante, enfim, você vai ter que saber também lapidar essas informações que eles também trazem, porque, como eu falei, a exegese, além da questão do contexto literário, a questão toda que eu comentei, tem a parte teológica. É na Uhum. parte teológica que você tem que ter cuidado quando analisa esses livros. Então, aqui atrás, ó, não sei se vai dar para ver, tem uma Ah, coletânea aqui toda azul. Essa coletânea azul do Chaplin, quer dizer, muito bom quando ele vai tratar de pesquisas históricas, contexto cultural, mas quando ele entra na parte da teologia, aí, claro, você vai fazer a sua sim. própria análise. O pessoal também que se interessa mais, Ricardo, eu quero saber mais de questão histórico-cultural, o que é que eu devo ler? Esse livro aqui, ó, Histórico-Cultural, da editora aqui, o comentário histórico-cultural, É, da editora Vida Nova. sim. Muito interessante. Muito bom, muito Parece. interessante para você que quer se interessar. Mas eu não vou ficar indicando vários livros, não. Vou indicar só dois. Esse e esse que eu já coloquei agora há pouco. Que é esse daqui, Entendes o que Lês. Ricardo, desses aí, qual que eu devo adquirir primeiro? Esse daqui, ó. Isso aqui Aham. vai abrir sua mente. Entendes o que Lês. Entendes o que lê? É um livro fininho, rapidinho você lê. Isso aqui em poucos dias você É lê. mesmo. Isso aí você compra na Amazon. Na Amazon você compra. Então, quer dizer, isso daqui você vai parar de ser, você que não quer ser enganado, você que não quer ser ludibriado, você que quer analisar as coisas realmente como são, você quer entender. Quando você lê esse livro aqui, aí você vai pegar, por exemplo, qualquer psicografia, qualquer comentarista espírita que seja, você vai ler e vai ler com outros olhos. Vai É. dizer, peraí, de onde que esse cara tirou isso? Como é que ele fez essa análise? Qual foi o fundamento dele para fazer essa exegese? Enfim, com base em que ele está dizendo isso? Então o pessoal escreve, Arthur, escreve sem fonte, É. o cara escreve sem fonte, escreve sem dizer de onde tirou aquela informação. Você vê essa questão da live de vocês, que vocês falaram da questão de Teodora. Sim, Imperatriz Teodora. Uhum. Vocês viram ali que isso aí eu já tinha visto, o Paulo tinha feito essa pesquisa já há um tempo. É. Não tem fonte para aquilo. Não tem fonte. Mas o pessoal diz isso na cara dura, chega no É. centro espírita, diz. E outro dia no centro espírita eu vi uma palestra, uma mulher jurando de pé junto. Quer dizer, ela na palestra ela falou com tanta convicção, ela disse que as pirâmides do Egito foram construídas por espíritos ou foram por Meu extraterrestres, sabe o que ela falou? Deus. Eu digo, onde é que tira essa informação? Já sei até a origem disso, já até andei Me diga sabendo aí de onde onde. é a origem, que eu não sei de onde é isso. Olha, isso vem
dos documentários do History Channel, né, que, na maioria das vezes, quando fala desse assunto, estão baseados no tenebroso livro feito por um indivíduo que também não tinha formação nenhuma em nada, que é um hoteleiro, que não tem nada a ver, todo respeito aos hoteleiros, né? Mas aquele livro era Os Deuses Astronautas. E essa informação foi repetida pelo divulgador espírita, o Paulo César Frutuoso, num livro dele. E aí, a partir desse livro, o pessoal começou com essa história aí, de que, inclusive, que as pedras eram transportadas utilizando do ectoplasma. Você veja bem, o ectoplasma, que é essa substância, né, tão sensível, né, que uma mera fresta de luz faz desaparecer, na cabeça desse pessoal virou uma substância capaz de levantar pedras com muitas toneladas. Você vê aí nível de imaginação, e isso está em livros ditos espíritas, e aí você sabe, né, que essas informações acabam correndo e as pessoas aceitam sem o menor critério, né? E eu acho interessante quando nós fazemos essas pontuações mais críticas, essas pessoas elas olham para a gente com um certo ar de piedade. Não sei se você percebeu. Tipo, Arthur, você não sabe de nada, meu irmão. Elas olham para a gente com jeito de piedade e ficam até me sentindo um merda, sabe? Que eu fico pensando assim, pô, não é? O pessoal olha para você, Arthur, meu irmão. Você não sabe de nada, tem muitas coisas aí. E bate no seu ombro assim, ó. No futuro você vai entender muitas coisas. É que você não tem experiência, você não viu o que eu vi. Isso mesmo. E a gente se sente até um idiota, né? Tipo, rapaz, o que eu tô fazendo? Essa questão de interpretação mesmo aqui, quando a gente vai falar, por exemplo, que tem alguns equívocos em autores espirituais e tal, sempre vem aquele que fala assim, mas quem é você para falar sobre isso? Exatamente. Aí vem a carteirada, né? Que é chamada falácia da autoridade. Isso, exatamente. A falácia da autoridade. Ou então se coloca em jogo muito essa questão do caridade, né? Uhum. Então, eu até falei, acho que na outra live que nós fizemos aqui, todo mistificador usa isso como um base. Como um escudo. A caridade. Isso mesmo. Eles não são bestas. O que é que eles fazem? Eles criam alguma obra de caridade. E, na verdade, muitas vezes não é nem eles. Às vezes nem sai do bolso deles, nada disso. Eles apenas criam ali um meio, e aí os seguidores, os fanáticos, vão fazer as doações, essa coisa toda. E aí, quando o Arthur for falar alguma coisa da psicografia dele, você já viu a minha obra de caridade? Cadê a sua obra de caridade, Arthur? Exatamente. Antes de você estar atacando as pessoas, diga. E aí, quer dizer, isso daí é usado como escudo. Sim. É proposital isso daí. Como é que é? É proposital, isso é uma estratégia, né? Pois é, a gente pensa que espírito obsessor, picareta, enfim, não raciocina também, ele raciocina. Então, é isso. Quando se trata também de análise do Novo Testamento, análise bíblica, eu julgo como interessante e importante. Eu faço muitas análises nesse sentido, muitos estudos, porque o próprio Kardec começou com essa brincadeira. Quem começou foi Kardec, não fui eu. O Kardec começou lá atrás com essa história. Mas toda análise de Kardec é uma análise ponderada. Muito. É uma análise equilibrada. Você não vai ver lá nenhuma fantasia, nenhuma loucura, nada nesse sentido. Ele se pauta ali, até, inclusive, os recursos que Kardec tinha à época não são os mesmos de hoje. De pesquisas de histórico, gramática, histórico, cultural. Kardec não tinha acesso ao que nós temos hoje. E hoje o pessoal tem tudo isso, Arthur. Tem acesso a todas essas informações, todo esse conteúdo, mas preferem apenas a intuição. Parece que abre o texto bíblico, até do Evangelho com o Espiritismo, qualquer livro, abre aleatório o livro,
e dali quer ter alguma interpretação, algum insight, alguma revelação, alguma coisa assim, e dali já monta toda uma teoria em cima daquilo, entendeu? Bom, são essas as ponderações, esse bate-papo Muito aqui bom, muito que bom. quis ter com vocês. Felizmente até o Paulo O não Paulo pôde. realmente deve ter ficado preso lá no compromisso dele, né? No nosso último programa, nós falamos algo um pouco parecido aí com essa questão toda, né? Só que dessa feita são os chamados causos do Chico Xavier, que nós demonstramos que foram relatados inicialmente de uma forma, e aí, mais na frente, cria uma história completamente diferente, vão acrescentando, né, elementos que vão aí variar conforme os interesses, né, de quem está deturpando. Então, foi o nosso último polêmica espírita, o que mostra, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, e isso só demonstra, né, a falta de responsabilidade, a falta de preparo de muitos dos nossos divulgadores espíritas, né, que acham que pode simplesmente falar qualquer coisa. Não há, né, Ricardo, infelizmente, por parte de um grande contingente aí, não são todos, óbvio, né, não cabe aí generalizar, mas não há um compromisso na busca pela verdade. É impressionante como querem manipular, de certa maneira, né, acrescentar coisas e deturpar. Então, isso é muito preocupante, realmente. Essa questão que você coloca aí, que é o Chico me disse, Uhum. que hoje tá. Hoje não, já tem um tempo isso, o Chico me falou, o Chico me disse, essa coisa toda. Uhum. Gente, é uma questão muito simples, veja só. É uma questão de caráter. Primeiro, eu penso o seguinte: se Chico quisesse ter dito algo a respeito de A, B ou C, ele teria dito quando Exato. estava encarnado. Ele viveu 90 e poucos anos. Ele poderia ter dito. Se ele não falou nada, ou porque ele não falou mesmo, nunca saiu da boca dele essas coisas, e o Sim. pessoal está inventando, ou porque ele não julgou importante isso vir a público. É, Não era relevante vir a público. sim. O próprio Kardec falou certa vez, acho que no livro dos médios, se não estou enganado, que ele fala que nem tudo que vem do mundo espiritual merece ser publicado. Exatamente. Ainda que seja verdade, porque É. tem tempo para tudo. Para cada Uhum. situação há um tempo. E aí eu lhe digo o seguinte, aí que vem a situação, o Arthur. Se você conversa uma coisa comigo no privado e você não levou isso para público, nunca levou isso para público, aí quando você desencarna, eu pego aquela informação que você me colocou no privado, eu levo isso a público, eu não tenho caráter. Imagina você tá lá no WhatsApp comigo, confidenciando uma série de coisas, falando uma série de coisas, e você tem aqui esse programa, você nunca colocou isso em público, porque você não queria que a coisa viesse a público, não é isso? Sim. E se agora eu vou lá no podcast e começo a dizer, o Arthur me disse, É. então para mim já perde a credibilidade essas pessoas que É. trazem informações que o Chico nunca... Você não tem registro que o Chico falou. É. Então tudo que não tem registro, coisas polêmicas, vamos dizer assim, essas frases morais, um dia eu estava com o Chico, ele me falou uma coisa bonita, tudo bem. Mas essas coisas polêmicas, que você não tem um vídeo, você não tem um texto, você não tem um escrito de Chico, você não tem um e-mail, tem mensagem, tem carta, tem nada, e você traz uma mensagem dessa polêmica, no mínimo, eu considero você sem caráter. É. Porque eu falei no privado com você uma coisa, está divulgando. Então eu não acredito nessas É. informações. O que eu noto, Ricardo, é que essas pessoas têm suas convicções e querem dar uma respeitabilidade a essas convicções delas. E aí se utilizam, né, de uma figura como Chico Xavier para tentar balizar isso. Eu tenho dois exemplos, né? Esse que nós tratamos no Polêmica Espírita passado, que foi a questão de inserir aí a figura de uma entidade classificada na Umbanda, inserindo aí na história do Chico Xavier, enquanto não tem nada de Exu nessa história do Chico Xavier na versão original, né, na fonte primária. E essa aí do Chico Medicismo, nós temos Chico um... né? Oi? Chico quê? O Chico Medicismo, o Chico é a doutrina do Chico Medici, né? Onde o indivíduo que é partidário da ufologia
que quer que, obviamente, que as teses da ufologia sejam aceitas no meio espírita, então ele simplesmente diz, não, o Chico Xavier me disse que todos os personagens do Guerra nas Estrelas, do Star Trek, do Star Wars, lá, enfim, são verdadeiros, eles existem, que as guerras interplanetárias também existem, que o autor e diretor do filme é um ET reencarnado, e aí ele está se relembrando, está lembrando do que ele viu, do que ele passou, do que ele... Quer dizer, eu acho que também tem muito disso, né? O que não deixa de ser também, óbvio, né? Uma grande de uma desonestidade, né? Mas geralmente o fim é esse. Fazer valer de certas teorias que também vão beneficiar elas mesmas, né? Porque elas mesmas são divulgadores dessas ideias. Então fica tudo bem, né? Fica tudo bem. É a chamada falácia da autoridade. Aham. O Arthur fala uma coisa para mim, eu digo, mas quem falou isso para mim foi Chico. Tá tudo errado. Exatamente. E o pior é o seguinte, ainda que o indivíduo tivesse uma prova que Chico falou, também não quer dizer nada. Exatamente. Ainda não quer dizer nada. Exatamente. O Chico é respeitável, sim. Poxa, enfim, não precisa ficar falando que a gente já sabe disso tudo. Sim. Mas ele não era infalível ou era infalível? Completamente falível, como qualquer um de nós. Porque no meio evangélico, o que se discute é a inerrância da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não tem erros. Quando você encontra alguns equívocos na Bíblia, sim. Qualquer um que vai estudar vai ver isso. Então, o fato de eu admirar e estudar a Bíblia, o fato de eu admirar, estudar a Bíblia, etc., não quer dizer que eu não reconheço que ali tem alguns equívocos que também não é o caso de tratar aqui hoje. Mas são equívocos, modificações de um evangelho para outro, por exemplo, coisas que é dito no evangelho que não é dito em outro, tem coisas que foi dito lá no livro de Atos, por Lucas, e que Paulo diz diferente lá em Gálatas, por exemplo. Sim. Gálatas, Paulo diz uma coisa, o que é que se passou logo após a sua conversão, Lucas diz outra coisa lá no livro de Atos. Então, assim, claro que tem uma série de explicações para esse tipo de situação e tal, mas existem sim. Mas por que eles querem? Eles querem tratar que é inerrante, que é infalível, etc. Então, é isso. Se o espiritismo ele se propõe a ser de fato a ciência, nós temos que investigar as coisas. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, se de fato... veja só, Arthur, eu tenho para mim que muitas dessas pessoas que falam essas coisas por aí, das duas, uma. Ou a pessoa não acredita que existe realmente um mundo espiritual, ou a pessoa não acredita em nada. Porque imagine, eu tenho uma convicção que existe um mundo espiritual. Sim. Eu tenho uma convicção de que Chico ainda está vivo, que Chico está vivo no mundo espiritual. Aí eu chego num podcast e eu vou ter coragem de mentir lá e dizer que Chico me falou uma coisa que ele não disse? Então eu penso assim, eu acho que as pessoas não acreditam realmente em espiritismo, mundo espiritual. Eles de alguma forma lucram com isso, vivem disso, ou não sei, uma vaidade, alguma coisa acontece ali, mas ele não acredita no mundo espiritual. Primeira coisa, que eu não tenho coragem, eu não teria essa coragem, nem que, além de caráter, assim, sabe, eu não teria essa coragem de dizer uma coisa que a pessoa não disse, porque eu sei que existe tudo isso. Não é essa questão da existência do mundo espiritual. Né? Ou a pessoa realmente, como é que se diz, tem algum problema. Que tem umas pessoas que você faz alguns vídeos aí que eu vejo que eu fico na dúvida às vezes se é picaretagem ou se o cara realmente tem algum tipo de neurotipicidade, alguma coisa assim, que não sei o que pode acontecer. Me faça as mesmas perguntas. Responder aqui a Marli Teixeira, né, é justamente isso, esse livro mesmo, né, do Eric von Däniken, fizemos um estudo lá no canal sobre o histórico dele, né, inclusive ele foi preso 2, 3 vezes, né, um indivíduo sem formação nenhuma em geologia, em nada, né, e simplesmente viajou o mundo aí, criando teorias para tentar dizer que todas as grandes obras dos homens do passado foram realizadas, na verdade, por extraterrestres, né?
E depois vários, Carl Sagan, por exemplo, e vários outros cientistas escreveram vários livros para desmentir cada uma das teses malucas desse autor, né? Mas ele continua aí ganhando dinheiro e sendo exaltado, principalmente no meio ufológico, né? E, infelizmente, temos aí espíritas desavisados que estão se utilizando desses livros do Erich von Däniken como base científica. Vejam bem o nível de desinformação, porque viram num programa lá do History Channel, né, que não tem nenhum embasamento, né, que são justamente programas sensacionalistas e que completamente divorciados da verdade científica, da verdade histórica, enfim, de tudo isso, né? Bem, Arthur, Ricardo, suas considerações finais. Certo? Só observação, a Marli, Bem, que comentou aí, deixa eu fazer uma observação. Ela sim, frequenta lá claro. o Centro Espírita, aqui os Semeadores do Amor, em Lauro de Freitas, Ah, e é uma pessoa muito estudiosa, muito séria. Ela já é uma jovem senhora, mas aham. que deixa muitos novinhos aí para trás, no Opa, estudo, dedicada, que frequenta os maravilha. centros, frequenta os grupos de estudo. Se você disse que vai Oh, ter uma roda de estudos, ela sempre que possível ela vai estar presente. que Então é uma pessoa maravilha. assim digna de nota. Inclusive você vê que ela está Ah, aqui participando hoje da nossa live. é, Então é uma pessoa assim que tem toda a minha admiração. que maravilha. Seja bem-vinda, Marli, né? E espero tê-la em outras oportunidades aqui. E se estiver conhecendo Polêmica Espírita agora, né? Tem inclusive um outro estudo do próprio Ricardo Malta e vários outros, né? Tanto é que nós estamos hoje no nosso 103º programa já, né? Maravilha. Então, Ricardo, suas considerações. Opa, o Ricardo caiu aí, eu acho. Bem, não sei se ele vai voltar, né? Eu ia fazer as considerações, pedir para ele fazer as considerações finais, mas deve ter tido um probleminha aqui. Mas acredito que ele tenha passado aí a sua mensagem, o fez muito bem, né? Então, vejo que nós devemos fazer as nossas reflexões, sempre buscar estudar mais nas fontes corretas, né? Porque, como bem lembrou o Ricardo, o Espiritismo é ciência, nosso compromisso é com a verdade. E antes de a gente fechar, né, em relação a um assunto em particular, a gente tem que procurar estudar, se aprofundar sobre as temáticas, né? Antes de expô-las, né, e ter sobre elas uma visão definitiva, não é mesmo? Bem, então agradecemos aí a presença de todos, agradecemos também ao Ricardo, né, que deve ter tido um probleminha lá com a internet, e daqui a 2 quartas-feiras nós nos veremos de novo em mais um Polêmica Espírita, pessoal, que será o nosso Polêmica Espírita de número 104, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Nos vemos, a não ser na próxima quarta, na outra, em mais um Polêmica Espírita. Um forte abraço, deem aí o seu joinha, né? Compartilha. O Ricardo, eu vou conseguir voltar aí, ó. Maravilha. Vai fazer as suas considerações finais. Desculpa, Arthur, parece que caiu aqui para mim. Só Tranquilo. minhas considerações finais. Sim. Na realidade, mais uma vez agradecendo a participação, a audiência do seu público tão seleto. Eu acho até que eu fui um tanto quanto breve hoje. Eu sei que o Polêmica Espírita dura mais de 2 horas, o pessoal se estende no Polêmica Espírita. Eu acabei sendo bem breve. Tá ótimo. Na verdade, sendo bem sério, eu ia acabar desmarcando hoje de novo, por uma série de outras circunstâncias pessoais, mas eu disse que eu não posso furar com o Arthur, porque eu já tive que desmarcar na outra semana. Então hoje eu montei esse slide hoje, para falar a verdade, organizei ele, apenas para a gente poder bater um papo aqui. Maravilha. Foi ótimo. E é isso, agradecer mais uma vez e fico à disposição de vocês, tendo também indicado esses livros. Façam sempre isso, gente, não importa quem seja, não importa o que eu disse aqui, não importa o que João, o que Maria falou, não importa. Você tem que analisar o conteúdo e submeter isso à sua pesquisa, ao seu estudo, à sua análise. Pode ser que o que eu traga para você tenha algum erro, tenha algum equívoco, e você vai buscar fazer essa pesquisa.
E não importa se é o espírito A, o espírito B, se é o médium A, o médium B, não importa isso. Você vai ter que analisar sempre o conteúdo, no fim das contas. No dia que o movimento espírita entender que o conteúdo é o mais importante do que a pessoa, aí nós iremos crescer muito com o movimento espírita. Então vamos analisar o conteúdo na medida do possível. Ricardo, eu não posso comprar esses livros, tudo bem, mas você tem hoje internet, tantas coisas você pode fazer de pesquisa. Busca vídeo de YouTube, busca pesquisa na internet, inteligência artificial, tanta coisa que tem por aí, dá para você pesquisar. Na medida do possível, você vai comprando os livros, enfim, tirando dúvidas com pessoas. Vou ficando por aqui e fico à disposição, Arthur, para uma próxima. Com certeza. Tá sócio aqui do nosso Polêmica Espírita. Espero você aqui ainda muitas e muitas vezes conosco. Obrigado, Arthur. Maravilha, então, né? Já também tinha feito as minhas considerações finais e espero vocês no nosso próximo Polêmica Espírita daqui a 2 quartas-feiras. Pessoal, forte abraço, tenham aí um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.